Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre a Batalha do Apocalipse. Hoje a gente está fazendo um ano de canal. Na verdade teria sido quinta-feira passada, mas quando eu gravei o Magias e Barbaridades eu não tinha lembrado ainda de verificar quando era um ano. Eu achava que era em outubro, mas aparentemente já rolou. Esse vídeo aqui tá marcando um ano de canal, a gente vai comemorar aí. Aqui ó, clima de aniversário agora. Só pra não dizer que a gente não fez nada de especial aqui no vídeo. Eu tenho aqui uma edição de colecionador de capa dura, com vários extras, autografada. Peguei esse autógrafo aqui na Bienal de, sei lá, uns 7 anos atrás. E essa edição aqui é da Verus, que é um selo da editora Record, que é uma editora bem grande, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é ao redor do mundo. Essa edição que eu tenho aqui, ela não é nem de longe a primeira. Esse livro aqui, ele foi lançado de maneira independente no site Jovem Nerd. Hoje em dia é um site muito famoso, mas na época ele não era tão grande assim. Os próprios criadores do site, eles fizeram um vídeo recentemente falando de como esse livro salvou a loja deles, que eles estavam vendendo algumas camisetas, estavam quase, não estavam nem conseguindo pagar as contas direito, e aí o Eduardo Spohr, que é o autor do livro, ele ganhou um concurso literário, colocou 80 exemplares que ele ganhou desse concurso como prêmio, né? Ele colocou 80 exemplares para vender na loja deles e eles venderam em menos de 24 horas. E aí eles pegaram esse dinheiro e reinvestiram e venderam mais e compraram tudo de novo em livro e venderam mais. Até que hoje ele já passa de, sei lá, 600 mil cópias vendidas. Já foi até traduzido para outros idiomas, vende na Holanda, mesmo com essa capa horrorosa que tem aqui, consegue vender. Aliás, é engraçado essas diferenças culturais, né? De o que vende lá fora, o que não vende aqui. Acho que isso até dava um assunto para um vídeo separado. Agora, parando pra pensar, é um assunto legal de fazer. Mas não é por causa de sucesso comercial que eu escolhi falar desse livro hoje, né, obviamente. É por causa da importância dele na minha formação literária. Então, antes de eu entrar na sinopse, eu só queria contar, né, como é que eu li esse livro. Eu tinha uma amiga que trabalhava na editora Record, a Adriana. Ela era até minha vizinha aqui na época. E ela me deu alguns livros de presente da época que ela trabalhava lá, uns 4 ou 5. Pelo menos um deles eu vou comentar aqui também, que eu gosto bastante dele. Um dia ela apareceu aqui em casa com esse tijolo, 650 páginas. Mesmo que você tire os extras, ainda dá 570 páginas só de romance. Aí eu, beleza, né? Ganhei um presente, agradeci e tudo. E aí eu vi que era, tipo, literatura nacional, 600 páginas. Aí eu fiquei... Porque assim, eu tinha um trauma de literatura nacional que eu vinha de ler, sei lá, Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado, sabe? Esses autores que a gente lê na escola e que, assim, eu tô lendo o Machado de Assis agora e não é uma leitura que um adolescente deva ler, assim. Adolescente médio, né? Claro que vai ter uma galera muito interessada nisso que vai querer ler e vai gostar, mas assim... a gente é introduzido ao tipo de literatura errado no momento errado. Você não tem que ler Machado de Assis antes de você ter lido 50 ou 100 livros até. Mas eu deixo pra comentar isso um pouquinho melhor no vídeo do Machado de Assis. Então eu fiquei com esse preconceito, né? Eu falei, caraca, um livro de 600 páginas, literatura nacional, não vou gostar e tudo. E aí eu ia viajar, eu não lembro agora exatamente pra onde eu fui, isso tem tipo quase 10 anos essa história. E eu resolvi levar esse livro, na época eu não trabalhava, então não dava pra fazer tipo essas gracinhas que eu faço hoje. E aí eu levei, comecei a ler no avião e tudo. O livro me pegou tão rápido que eu chegava da viagem super cansado, né? Você passa o dia inteiro na rua turistando. Eu não ia dormir sem ler, tipo, 2, 3 capítulos. Eu voltei da viagem de, tipo, 6, 5 dias, com metade do livro lido. Tipo, 300 páginas que eu li nas férias, devendo sair e tudo. Era um livro que eu não conseguia parar de ler. Um livro fantástico e que serviu pra quebrar esse preconceito que eu tinha com literatura nacional. Eu tenho alguns livros nacionais aqui, né? Não sei se chega a 10, mas assim, quadrinhos nacionais eu devo ter uns 50, tem muita coisa mesmo. Então, sei lá, eu tinha lido Turma da Mônica, que aliás, em breve aqui no canal. Aí eu tive essas experiências ruins na escola e o Batalha do Apocalipse me trouxe de volta pra literatura nacional. Tem outros livros aqui que eu quero comentar aqui no canal com certeza. Tudo bem que alguns eu ainda não li, então pode ser que... Não quer dizer que eu vá recomendar todos eles, mas pelo menos eu abri um pouquinho a minha cabeça para esses livros. Falando da sinopse em si, né? Vou contar um pouquinho pelo menos sobre o livro. O Ablon, que é o protagonista, ele não aparece aqui na capa, mas ele é um querubim, que seria um anjo guerreiro. E na mitologia desse livro, ele participa de uma revolução no céu que é antes da do Lúcifer. É bom que você saiba o básico do básico da crença judaico-cristã para entender esse livro. Assim como eu falei lá do São Jorge, a maioria das pessoas, por mais que você não seja, né, de alguma religião, você sabe o básico da história, né? Então, assim, antes de rolar a queda do Lúcifer, aliás, se vocês não viram ainda, a série do Lúcifer saiu a nova temporada aí, tá bem maneira também. Apareceu agora e o bagulho ficou super doido. Rola uma revolução no céu
e o grupo dele é traído pelo Lúcifer. O Lúcifer, ele denuncia essa revolução e eles são banidos a vagar pela Terra. Eles não são mandados pro inferno. Depois da revolução do Lúcifer, eles vão pro inferno. Mas o Ablon, ele vaga pela Terra desde praticamente a existência do ser humano. O livro tem um presente, que seria um futuro próximo nosso. O expor, ele não data justamente pro livro não ficar realmente muito marcado numa data específica, né? Ele poder ser sempre lido como um futuro próximo, mas ele volta em vários momentos pro passado para mostrar diversos momentos da história do cristianismo, como a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, o próprio nascimento de Cristo. Então ele passa por vários momentos relevantes dessa história e mostra a participação do Ablon na maioria delas e tudo, né? Mostra o ponto de vista dos celestiais, como ele chama de maneira abrangente essas criaturas. E enquanto isso, no presente do livro, os sinais do apocalipse bíblico estão surgindo e o Ablon, ele sabe que ele vai participar dessa batalha, porque como ele é um anjo guerreiro, faz parte da natureza dele lutar. Tem vários tipos de anjos que são apresentados. Pro final do vídeo eu entro um pouquinho mais nesse mérito, mas ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom que é presente apenas na humanidade. Então ele, por ser um anjo guerreiro, ele tá fadado a lutar pra sempre. E essa coisa que eu falei da mitologia um pouquinho antes, eu acho que é o principal ponto do livro, assim. Eu vou fazer uma comparação aqui que talvez alguns fãs dele me crucifiquem. Assim como eu falo do Neil Gaiman, eu gosto muito da história, é um livro que eu recomendo para qualquer leitor de fantasia, mas o que é mais interessante nesse livro para mim é a mitologia que ele cria, é o expor-verso. Por exemplo, uma coisa que eu vou contar aqui que não vai estragar nem um pouco a história, até porque isso é dito bem no começo do livro. Como é que você conta uma história do ponto de vista de seres celestiais sem lidar com a questão de Deus? Porque Deus é onipotente, então se ele estiver presente na história, ele resolve tudo num piscar de olhos. Como é que você remove Deus da equação para que você tenha um equilíbrio de forças do bem e do mal? Na história do livro, existe a criação dos 7 dias, né? E Deus descansa no 7º dia. E toda a existência da humanidade é o 7º dia, é o descanso de Deus. Então, durante toda a trama do livro, Deus está descansando e o Apocalipse é justamente o despertar de Jeová, quando ele vai acordar e contemplar sua criação e julgar sua criação. Então, ele usa da crença judaico-cristã, mas é fantasia, né, gente? Então, assim, entenda que vai haver um certo desrespeito da história oficial, digamos assim, para que ele tenha uma liberdade literária para ter uma criação de combate, de aventura e coisas assim. Mas ele consegue amarrar muito bem com o que a gente conhece como a literatura, né? Que é oficial, digamos assim, e ele amarra muito bem, por exemplo, por que Jesus é especial, por que em algumas regiões do mundo o cristianismo não é tão forte, por que a magia era muito presente na antiguidade, né? Tinha vários magos, história de fadas e criaturas míticas, e hoje em dia não tem nenhuma criatura mágica. Tudo isso ele explica pegando ali a crença que existe já, né? E dando uma leve distorcida para servir aqui aos propósitos do romance dele. Então, assim, se de repente se você é muito sensível a essas questões, não é nada ofensivo de Porta dos Fundos, mas é uma deturpação do que a gente entende como verdadeiro. Então, se você tem uma sensibilidade a essas questões assim, esse livro não é para todo mundo, né? Claramente. Falando em relação aos extras do livro, eu comentei sobre os tipos de anjo. Nessa edição aqui, eu não sei, gente, eu vou ser bem honesto, eu não cheguei a pesquisar quais edições tem disponíveis no mercado agora. Eu sei que a capa é essa, mas esse livro também tem edição de brochura e tudo, mas eu acho que, mesmo que não seja capa dura, ele também tem os extras. Aqui tem as outras castas de anjos, tem os Ofanins, tem os Rashmalins, uma coisa assim. Tem vários nomes que você pode entender o papel deles lá no final, tem uma explicaçãozinha. Não é muita coisa, é o suficiente para você, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse universo. Tem a hierarquia dos infernais também, porque abaixo de Lúcifer tem Samael, e aí, por exemplo, na série do Lúcifer que eu comentei, Samael é tipo o nome original do Lúcifer. Ele é o anjo caído, ele é a serpente do Jardim do Éden, todo mundo é o mesmo personagem. No livro, o Lúcifer é um personagem, o Samael é um outro personagem, é tipo um demônio. Então, assim, tem uma hierarquia dos barões do inferno e tudo, que também é bem interessante e ajuda você a se situar no livro, caso você queira levar o livro um pouco mais a sério, digamos assim. Em relação a outras obras no mesmo universo, tem uma trilogia que se passa antes desse livro. Esse livro é a Batalha do Apocalipse, então, como o próprio autor diz, é o último livro, não pode ter nada depois dele, porque é o fim dos tempos, mas tem uma trilogia que se passa no século XX. Ali, eu acho que tem envolvimento com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Eu não li ainda,
Então assim, só tô falando que tem. Eu comprei esse universo expandido aqui porque eu aproveitei a oportunidade para pegar um autógrafo não só do autor de novo, como do Andrés Ramos, que é o ilustrador aqui do universo expandido. E eu não li ainda porque eu não quero tomar spoiler da trilogia. Então eu não tô recomendando, só tô dizendo que tem. Eu comprei já porque eu gostei muito desse universo. E tem um RPG também, e aí eu não vou saber falar nada sobre isso porque eu não gosto de RPG. Desculpem-me, nerds fanáticos por RPG, mas eu não gosto. Mas tô dizendo que tem. Então, se você quiser jogar alguma aventura épica aí, fica pelo menos essa dica de que existe essa opção também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis no aniversário de 1 ano do canal trazer um livro relevante pra minha formação como leitor, digamos assim, né? Vamos ver se quando eu falar do Machado de Assis, eu vou realmente ter vencido essa barreira da literatura nacional. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, é super importante pra gente no canal. Tem as paradas de algoritmo do YouTube e tudo. Você consome bastante YouTube, você sabe como é que funciona. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda semana, mas você ativa o sininho, a gente te avisa. E compartilha esse vídeo também com seus amigos. A gente tem feito uns vídeos aí um pouco mais curtinhos. Talvez esse não fique tão curto, porque é um especial de 1 ano. Dá uma espalhada na palavra também, se você gostar. E a gente se vê semana que vem.